Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite. Esse aqui eu tô brincando muito, mas é porque é um grande amigo, de anos aí, a gente se conhece há mais de 20, quase 20 anos, né, senhora? É muito tempo, hein, mano? É isso aí. É muito tempo, hein? Ele no Pará tá atuando, ele atuou numa grande empresa multinacional. Então, assim, hoje é um consultor da área ambiental, né, um gestor de projetos aí. Atuou numa grande empresa, inclusive a empresa que ele atuou, ele fez parte do nosso primeiro congresso de engenharias da Faculdade de Araguaia. Eu acho que foi 4 representantes, né, da Solve, né, que foram lá. E gostei muito até. Na época, acho que você não pôde participar, mas é um profissional da área de gerenciamento ambiental, sistema de gerenciamento ambiental, e agora está com a empresa, né, trabalhando, né, prestando consultoria. E se dispôs o tempo para participar com a gente aí, trocar experiência. E agora eu passo a palavra para ele e pode tocar o barco aí, companheiro. Beleza, obrigado, Milton. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente se conhece, eu acho que há uns 20 anos mesmo, mas tem uns 15 que a gente não se vê, só em rede social. E aí tem essas coisas, né? A gente está nessa época de pandemia, não pode se ver de perto, mas está se vendo de longe, né? E aprendendo a trabalhar com as novas tecnologias, né? Putz, tem que dar aula por internet, fazendo home office. Mas estamos aprendendo bastante. Eu acho que depois que isso tudo passar, a gente vai ver que isso vai servir para a gente ser mais produtivo também, evitar deslocamentos, custos desnecessários. Isso verdade. vai ficar de bom. Mas é isso, gente. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com a apresentação. Eu vi que a própria universidade gerou aí uma arte, que tem uma apresentação breve. Então, eu sou da área ambiental, como o Milton falou, né? Tenho quase 20 anos atuando. Trabalhei em grandes empresas e tem uns 3 anos que eu cansei de tudo. Voltei para Belém, para minha terra natal. Abri uma pequena consultoria aqui e tenho tocado meus projetos. E aí o Milton me convidou para bater um papo com vocês, né? Engenharia ambiental, 7º, 8º período, estão aí na reta final para se formar, para falar um pouco aquilo que vocês veem na prática, né? Na teoria, nos livros, nas normas. E aí a grande frustração, quando a gente cai no mercado, a gente olha que aquele livro todo colorido, bonito, cheio de figura, não é mais ou menos, não é tão assim na prática. Ou então a prática faltam algumas páginas, né? Você tem que pular os capítulos, dar um jeito em outros, não aprendeu, não viu na faculdade. E isso, de certa forma, vai ser um bate-papo aí de mais ou menos 1 hora que a gente vai ter. Vai servir para isso, para a gente trocar ideias. Eu já me comportei várias vezes como auditado, algumas vezes também como auditor, nesses 20 anos. E fiz aí uma compilação dessas minhas vivências aí em grandes, pequenas empresas, nessa área de sistema de gestão ambiental. Tá bom? Para a gente começar, eu nem vou voltar aqui. A gente nem testou, né, Milton? Deixa eu compartilhar aqui que Fica tranquilo, vamos lá. Eu vi que eu preciso compartilhar o meu som do computador com vocês, que senão vocês não vão escutar o som de alguns pequenos vídeos que eu trouxe. Já compartilhei aqui, então a gente não vai ter esse problema. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estou falando rápido? Pode. Não, tá ótimo. Tá ok. Beleza. Tá tranquilo, né? Obrigado. Vou precisar muito da atenção de vocês agora e vou precisar da interação também de vocês. Eu vou passar um vídeo que ele é muito, muito, muito rápido, tá? E eu quero observar aí como é que tá o grau de detalhe, né? Esse olhar aí do engenheiro, do auditor, do perito, o que vocês conseguiram desenvolver nesses 4, 5 anos de faculdade. Quero ver aí o que o Milton conseguiu despertar nesse olhar de vocês, se vocês estão com o olhar afiado realmente, tá? Então a missão é muito simples. Vão ter 2 equipes, uma equipe de branco e uma equipe de preto, tá? Eu quero que vocês me digam quantas vezes as pessoas que estão com a camisa branca vão conseguir quicar a bola no chão. Só as pessoas com a camisa branca, tá? Então vai ser rápido, eu só vou passar uma vez esse vídeo. Aí no final, para vocês, quantas vezes a bola quicou no chão tocada pela equipe branca, ok? Posso começar? Lá vai. 1, 2, 3 e... Opa, mais um toque.
Uh, olha, não costuma dar erro esse vídeo. Vamos voltar aqui. Congelou só, mas pode voltar, não tem problema não. Ele não costuma dar erro. Vamos tentar de novo. Aqui, ó. Play. Não tem som. Acabou. Não vou poder repetir. Então vamos lá. Eu vou escutar boa parte de vocês, não necessariamente todos, né? Mas vamos lá. Me digam aí quantas vezes vocês viram a bola quicar no chão. Vou anotar. Pode falar aí, gente. 9 vezes. Ah, eu já vi 3. Vai lá, Jonathan. Pronto. 10 vezes. 9. O vídeo estava meio travando aqui, não consegui 10 ver direito, mas parece 10 que é vezes, nosso, eu né? acho. 10 vezes, ok. Pode continuar, tô anotando. No meu aqui também tava travando, eu não vi nenhuma vez quicar no chão. Ednei. Tá bom, vamos lá. Você tá cego, Ney. Vamos lá, gente. Dá mais palpite aí. É 10 vezes. 10 vezes. Quem viu mais de 10? Alguém viu mais de 10? Vá. Alguém tinha comentado 12 aí 12. no chat. Botaram aqui no chat. 8, 3, No 10. chat. Eu sou dos que não viu porque o vídeo ficou travado pra mim. 12, colocaram 12. Tá 12, Ah. 11, 5, 3. Tá nessa aí. Quem viu mais? Até agora é 12, né? 12, Vamos lá. Alguém viu alguma coisa diferente no vídeo? Eu vi, mas não vou falar nada. O Milton fala por último, porque esse olho tá treinado. Era um gorila, era o quê? Eu vi. Gorila? Passou um cara vestido todo de preto, parece que tava vestido de macaco. Eita. Tô falando Alguém que- mais viu essa coisa? Estão falando que até versão macaco Eu lá. vi também. Quem foram esses, assim? Tem serviço psicológico aí na faculdade, Milton? Tem. Tem um núcleo de atendimento aqui. Me passa o nome dessa turma que viu o gorila aí. Ai. Foram só 3 que viram o gorila, foi isso? Tem alguns que colocaram aqui. Viu o Homem de Preto, viu o Gorila, eu também viu. Eu vi um homem de preto, mas eu não identifiquei, não. Certo. Mais ou menos quantos aí, Milton? Eu marquei 4. É por aí. 1, 2, que viu. Uns 4, Que até agora que falou aqui. Tinha 4 mais- de quantos? Tem 47 pessoas. Tinha um falando que tinha uma bola por time. Bacana. Mas de cores diferentes também. Vamos botar aqui uns 10 falaram gorila aqui. Estão se pronunciando aqui. Beleza. Olha aí, a gente tem 47, uns 20% viram um gorila. Então, gente, esse é um teste que, assim, eu tentei focar toda a atenção de vocês para a questão da missão. A missão era o quê? Vocês verem, tinham 2 equipes trabalhando, trocando bola, quicando no chão, eu direcionei a atenção total de vocês para vocês verem quantas vezes a equipe branca ia quicar a bola no chão. Então, eu desviei a atenção de vocês de tudo que era preto do vídeo. Então, assim, poucas pessoas, assim, que tem talvez um pouco mais de dispersão, um olhar um pouco mais detalhado, conseguiram ver algo anormal no vídeo. E não sei se eles conseguiram cumprir a missão, né? Porque às vezes a gente pega, deixa de focar a missão e vê as coisas periféricas, né? Então esse é um teste legal, porque assim, a gente vai trocar muita ideia durante esse bate-papo. Muitas vezes a gente está no papel do auditor, mas muitas vezes a gente está no auditado. Então, quando eu sou o auditado, estou tentando desviar a atenção do auditor, porque eu não quero, eventualmente, que ele veja uma não conformidade no meu sistema de gestão. Por quê? Isso está atrelado minha avaliação de desempenho, minha remuneração variável, a manutenção do certificado para a companhia, que é algo estratégico. Então, você fica fazendo uma espécie de contra-auditoria com o auditor.
E o auditor tem que ter toda a habilidade para não deixar se distrair pelo auditado, tá? Então, ele foi lá para cumprir aquele roteiro de auditoria, ele vai cumprir aquilo, a documentação que ele tem que olhar é essa, os sistemas que ele tem que verificar em campo são esses. Pode chover, pode travar, ele vai fazer o plano A, o plano B, o plano C para cumprir aquilo e checar a conformidade ou não do sistema, tá? Então, é apenas para fazer um paralelo, né? Uma brincadeirinha, a gente sabe que na sala de aula à noite já não rende às vezes, né? A gente está cansado, cheio de coisa para fazer. Imagina online, né? Então, uma brincadeirinha só para a gente começar a quebrar o gelo, beleza? Mas vamos entrar no que interessa. E vou precisar de vocês novamente. Quando eu falo de sistema de gestão ambiental, o que me vem na cabeça de vocês? Pode falar no chat, como o Milton me fala, pode falar aqui. Que gente, pode ser uma palavra solta. Se vocês quiserem falar com ele, fica à vontade, tá? É porque a gente tem mania. Palavra solta, a gente vai construindo o conceito junto aqui. Pode falar, gente, fica à vontade. Um de cada vez, né? Senão não dá para escutar. Deixa eu abrir o... Peraí. Deixa eu abrir os microfones aqui, peraí. Tá, vamos lá, gente. Participa aí. Oi? A empresa que vocês prestam assessoria, e esse é um serviço que eu já desenvolvi, é um pouco complexo. Principalmente porque, às vezes, a pessoa que você vai assessorar, ela acaba te atrapalhando também, de certa forma, não te apresentando algumas coisas, e cabe a gente ter uma visão bem aguçada para isso. Quais são as principais dificuldades que vocês têm com essa questão de assessoria mesmo com as empresas? Tanto para os seus clientes... Olha, gente, a gente está num passo atrás. Eu perguntei para vocês só o que é um sistema de gestão ambiental de forma bastante concisa, em uma, duas palavras. Tá? A gente vai falar das dificuldades, vai deixar lá na frente um pouquinho. Ah, não, perdão. O que é um sistema de gestão ambiental? Vamos lá, gente. É um processo administrativo para pegar as leis e colocar em prática e, dessa forma, ter uma gestão para não gerar multas, não gerar problemas financeiros para a empresa. Ok, eu anotei tudo. Estrutura organizacional. Quem? Você vai gerar um tempo, né? Vai ter um tempo hábil para fazer todas as partes de gestão voltado para a lei, atendendo CONAMA, atendendo toda a legislação do seu segmento. Eu acho que o sistema de gestão ambiental, ele é uma maneira que você coloca e organiza dentro das leis ambientais quais são os procedimentos corretos que a empresa deve fazer, você implementa esse processo e fiscaliza para que ele se mantenha constante e tenha melhorias no futuro. Então, acredito que seja uma organização geral de implantação, de manutenção e de fiscalização da parte ambiental da empresa. Ok, mais? Vai escrever aqui. Mais um. Organização empresarial e ambiental. Gerenciar aspectos e riscos ambientais. Estrutura de organização. Sustentabilidade. Beleza. Aqui, ó. Anotei tudo que vocês falaram. Não vai dar para ver, mas está mais ou menos anotadinho aqui. E assim, mais uma vez se confirma, né? Todo conhecimento está aí, né? Uma turma aí que já está na reta final de conclusão do curso, né? Vocês eventualmente já devem ter feito estágio, algumas práticas. Então é muito do dia a dia de vocês, tá? Dentro da questão de construir um conceito, eu não gosto de pegar assim, pá, o conceito desse livro é o ok, ou é o melhor, ou mais ajustado. Mas eu trouxe mais ou menos alguns conceitos e eles passam muito pelo que vocês disseram aqui, no chat, aqui no áudio, tá? Então a gente ouve muito falar de sistema de gestão ambiental,
SGA, aí tem siglas, tem desenhos, tem artes diferentes, vocês já devem ter visto, né? E são sistemas desde os mais simples aos mais complexos. Deixa eu tirar aqui para a gente conseguir ver, vou colocar para cá para o lado. Então, aqui, olha, tem uma definição que diz que é a forma como uma organização administra as relações entre suas atividades e o meio ambiente. Tem muito a ver com o que vocês falaram aqui, né? De processo administrativo, de leis, de multas, de organização, gestão, procedimentos, melhoria, fiscalização, né? A sustentabilidade. Nossa, é impressionante como essa palavra aparece em tudo. Tu lembras, Milton, lá em 2002, quando eu passei no mestrado de sustentabilidade? Nossa, você dizia isso. Pô, o que você está fazendo na mestrado? Pior, viu? O quê? É verdade. Sustentabilidade. Cara, o que você está fazendo? O cara olhava assim, putz, você tá errado. Hoje em dia, a coxinha da esquina é sustentável. Né? Flávia Mochel da vida, né? Que levantava esse questionamento, ninguém falava nada. Exatamente, doutora Flávia Mochel. Isso. E tem que ter a sustentabilidade no jogo, né? E é certo mesmo, acho que o desenvolvimento leva para isso, né? Aí aqui tem um outro conceito que aparece aqui, a ISO, né? A ISO é utilizada para desenvolver e implementar sua política ambiental para gerenciar os seus aspectos ambientais. Engraçado, não apareceu o ISO aqui na fala de vocês, né? Não apareceu, geralmente aparece. Aqui outra, ó, é o conjunto em qualquer nível de complexidade. Isso é interessante, tá? O sistema de gestão ambiental ele pode ser muito complexo, como de uma grande mineradora, eu não vou falar nomes. Não, pode falar que eu falo muito, não tem problema não, pode falar à vontade. É que eu sou consultor, não posso falar. É verdade, desculpa. Eu não posso falar... Então, pode ser de um nível de complexidade e maturidade absurdo, mas pode ser de uma empresa familiar pequena, né, do ramo da, sei lá, têxtil, ramo têxtil, um pequeno frigorífico, né? Lá pode ter um sistema de gestão ambiental, né? Então, nesse sistema de gestão tem pessoas, recursos, políticas, procedimentos, e isso é integrado de uma forma organizada para certificar um resultado de trabalho com eficácia dentro do nível de tolerância. O cara fala um monte de palavra bonita para dizer a mesma coisa que vocês falaram. Outra coisa importante, o sistema de gestão ele pode ser certificado ou não. Ele pode ser submetido à auditoria ou não. Tá? Então, eu posso ter um sistema de gestão ambiental, eu tenho grana, para mim é interessante, eu vou lá, faço umas auditorias externas e pego meu certificado da ISO. Ou então, não, eu só implanto ele, eu declaro que eu tenho um sistema de gestão, eu toco a minha vida, mas eu não pago para me auditarem e emitir um certificado. Ou então eu posso fazer isso num cronograma de alguns anos, né? Primeiro eu implanto, aí eu rodo o meu sistema de melhoria, né? O PDCA, e aí depois que eu ver que eu já estou maduro, eu vou lá e me submeto a uma auditoria para certificação. Né? Tem um outro conceito aqui, ó. Diretrizes e atividades sistematizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, seja reduzindo ou eliminando os danos ou evitando que eles ocorram. Então, tudo tem a ver com o que vocês falaram. Tá? E aí, ó, aqui é um sistema de gestão ambiental simples, muito comum em obras, tem no centro dele um plano de controle ambiental, e ao redor dele eu tenho os outros programas ambientais, né? O programa de gestão da qualidade, de resíduos sólidos, aqui de ruídos, né? De qualidade do ar, de educação ambiental, de comunicação social. Então, é um programa simples, dá para tocar numa obra de construção civil, numa pequena empresa, barato, tá? Dá para tocar tranquilo. Não precisa certificar, não precisa auditar, mas funciona. Ele supre os seus... o que ele é desafiado, né? Para o que você projeta, ele pode te atender. E aí eu vou ter programas que já são mais complexos, né? Alguns que são até integrados, né? Então tem um sistema de gestão que não é só ambiental, ele é de qualidade, saúde e segurança e também de meio ambiente. E alguns colocam até a responsabilidade social aqui no meio também, né? Então é um sistema bastante robusto, né? E aqui tem a questão da responsabilidade social. E aí tem outros selos, outras certificações mais específicas, né? Essa SASMAC aqui é interessante, vocês vão em alguns momentos, principalmente quem trabalhar em petroquímica, em transporte de produtos perigosos, vai lidar com uma certificação SASMAC, que ela é muito mais rigorosa que a nossa ISO 14000.
tá? Ela é específica para transporte de combustíveis, por exemplo, ou de resíduos perigosos. Então, ela tem um rigor bem maior que a ISO. Tá? Tem aqui vários programas de certificação. A anticorrupção também está em voga agora, né? De 2014 para cá, tem normas já só que essas não são certificáveis. Eu me autodeclaro que eu cumpro as normas anticorrupção e implanto todos os mecanismos de controle interno. Tá? Hoje aqui o Milton convidou para a gente bater um papo sobre a nossa ISO 14000. Né? No caso, eu trouxe aqui alguns tópicos só para a gente discutir, porque é só uma horinha para a gente bater papo. Então, a estrutura da norma é essa aí, tá? Ela é composta por um sumário, prefácio, introdução, os objetivos, parte de referências normativas. Essa parte de definições e termos é muito importante. E aí ela vai entrar na parte que é auditável, executável, que efetivamente você vai ter que implantar. Né? Aqui é só mais a questão de referências, definição de conceitos, aquela subjetiva, mas a partir do item 4 aqui é efetivamente o sistema de gestão ambiental. Então ela vai entrar na parte de requisitos gerais, a política ambiental. Então, putz, para você conseguir elaborar uma política ambiental dentro de uma empresa é difícil, né? Você tem que colocar todos os requisitos que a norma exige, mas você não vai levar aquilo pronto. Você tem que adequar isso à cultura da empresa. Né? Não dá para dizer que a coisa é azul se na empresa é verde. Né? Então, você vai... geralmente, um consultor é a pessoa que vai lá apoiar a empresa a implantar todos esses sistemas. Algumas empresas já têm uma estrutura mais robusta e com a equipe interna ela consegue desenvolver e montar tudo isso. E aí depois, as auditorias é uma segunda pessoa que vai, não necessariamente, principalmente a auditoria de certificação, tá, gente? Quem implanta o sistema de gestão não é quem vai auditar para certificar depois, são figuras diferentes. Tem que ter uma certa imparcialidade, neutralidade nesse processo. Tá? Mas dentro da parte de planejamento, a gente vai ter que definir, né, todos os aspectos dos impactos ambientais daquela atividade. Então, é aquele planilhão. E se for um sistema de gestão integrado, né, muitas empresas dizem assim, olha, eu não tenho nada, mas eu quero implantar a 9.000 de qualidade, a 18.000 de segurança e a 14.000 de meio ambiente. Eu quero implantar as 3 de uma vez. Então, tudo que eu fizer pensando em meio ambiente, eu tenho que voltar para a saúde e segurança. Então, não vai ser só aspectos ambientais, eu tenho que pegar também os do trabalho, né, os laborais para avaliar. Questão de requisitos legais, isso é uma parte muito complexa, tá? Se você for pegar uma grande mineradora, uma grande petrolífera, são mais de 6.000 requisitos ambientais que elas têm que cumprir, entre requisitos municipais, estaduais, federais e as boas práticas corporativas, muitas vezes internacionais dos mercados com que ela negocia, tá? Então são muitos requisitos e não existe santo que entenda de tudo. Até porque todo dia tem lei sendo criada, lei sendo mudada, lei caindo, né? E às vezes a empresa atua em vários municípios, ela tem que atender os requisitos de todos os municípios, né? Que às vezes são mais, às vezes não, geralmente são mais restritivos que os federais. Os federais costumam ser diretrizes e aí vai afunilando para a prática, que é efetivamente a execução do dia a dia das coisas. Então, aí fica uma dica, né? Existem várias empresas no mercado que oferecem esse tipo de serviço. Então, você vai lá, faz um contrato com eles, diz, olha, minha empresa, o ramo de atividade dela é essa. Aí você vai pegar e escrever o máximo possível, de acordo com o formulário deles, e todo mês eles vão te mandar, quando eles for implantar, eles vão te mandar todo o pacote, ó, tudo que encontrei aqui de lei federal, estadual, municipal, de onde você atua com a sua atividade, é isso aqui, veja que você atende. E eles têm uma ferramenta que você vai preencher. Você vai dizer, isso aqui é aplicável, isso aqui não é aplicável, isso aqui eu faço, e eu faço dessa forma, está aqui a evidência, e você vai alimentando no sistema dele. Então, isso serve depois para vocês consultarem, vocês treinarem internamente, vocês difundirem, e também para o auditor, depois, quando for lá fazer auditoria de conformidade legal, ele vai lá e checa se todos os requisitos estão atendendo. Tem uma pergunta aqui. Valéria, pode perguntar. Valéria, pode perguntar. Levantou a mão?
Não, professor, desculpa, não quero perguntar agora, não. Ah, então tá bom. Pode continuar, Mauro. Desculpa, já levantou a mãozinha ali. Mas, ó, se quiserem perguntar, falem no chat aí com o Milton, Eu chamem ele, porque eu tô vendo só 4 telinhas, eu não vejo todas aqui. Não, fica tranquilo, eu tô gerenciando aqui. Qualquer coisa eu te aviso. Pode continuar. Ô, Mauro, esse sistema de gerenciamento dessa ISO 14001, ela segue para que a empresa tenha um padrão de gestão ambiental para que, por exemplo, novos funcionários que entrem, né, eles se adequem muito mais fácil, muito mais rápido, com as normas da empresa todas organizadas num patamar. Eu não lembro qual, não sei se foi a 9001 que eu participei uma vez, que era um dos objetivos era isso, só que era mais abrangente na parte, como que eu vou te explicar? É mais na parte de trabalho mesmo, no geral, né? Essa daí eu estou vendo que ela é mais específica só para engenharia ambiental, só para a área gestão ambiental. Então, quer dizer que ela monta um padrão para que novos funcionários, os que estão, mantenham aquele padrão de qualidade, e os novos que entrem, os colaboradores, eles tenham mais facilidade para manter esse padrão, correto? Sim, correto. Inclusive, tu vais ver, olha, quando eu for passar para o próximo item da norma, que é a parte de implementação e operação, tem um item aqui, ó, competência, o 4.4.2, competência, treinamento e conscientização. Então, só voltando um passinho atrás aqui, olha, quando a organização ela consegue identificar quais são os seus aspectos e impactos ambientais, quais são os requisitos legais que eu preciso cumprir, aí eu vou definir quais são os meus objetivos e metas e quais são os programas. As atividades que eu vejo que são mais impactantes ao meio ambiente, ou que eu preciso fazer uma adequação para eu criar aderência à legislação ambiental, eu vou criar procedimentos, eu vou criar planos de ação, e daí eu vou ter que garantir que aquilo seja cumprido, né? Então, eu vou garantir como? Treinando a mão de obra, né? Então, quando você vai numa empresa grande, que ela é certificada, que ela tem um sistema de gestão funcionando, né? Por mais que seja só ambiental, ela tem a obrigação de fazer o treinamento de todos os colaboradores. Pô, o cara vai trabalhar lá no sistema de filtro prensa. Então, o cara tem que saber como é a operação daquilo, tem que saber como é a manutenção daquele equipamento, como é a calibração daquele equipamento, como é que eu descarto os rejeitos daquele equipamento, né? Então, a norma, ela exige que eu defina aqui os recursos financeiros, materiais, equipamentos, as funções e responsabilidades e autoridades de cada uma das partes do sistema de gestão. O que é da alta administração, o que é da gerência, o que é do chão de fábrica, o que é da área de SMS, de RH e por aí vai. Né? A parte de treinamento e conscientização, precisa ter a comunicação para dentro da empresa, a comunicação interna, mas também a comunicação externa. Imagina, explode uma caldeira dentro da fábrica. É claro que eu tenho que comunicar os funcionários, mas eu tenho que comunicar a vizinhança, né? A vizinhança vai ouvir barulho, vai ver fogo, vai ver fumaça, e aí, eu corro algum risco, né? Seja ele de segurança, seja ele ambiental, então tem que haver esses canais, a norma exige, tá? E tudo isso tem que ser implantado para depois ser auditado, né? Precisa ter tudo isso documentado, né? O controle da documentação, o controle operacional, então tem fichas de manutenção de equipamento, checklist de operação, né? A resposta a emergências. Eu lembro quando eu trabalhava numa grande empresa de petróleo, em Manaus, eu participei de 4 simulados dentro da refinaria. Em um dos simulados, eu fiquei observando a resposta da sala de crise. Então, tinha toda a resposta que tinha que acontecer. Aconteceu a emergência, tinha que montar a sala de crise. E na sala de crise tinha toda a comunicação externa, toda a comunicação interna, em quanto tempo tinha que atender a emergência interna. Então, eu ficava só com checklist lá vendo os tempos de resposta, se os procedimentos estavam sendo cumpridos. Em um outro simulado, eu fui a campo ver. Teve um acidente do trabalho que gerou um ferimento, um possível morto. E aí? Quando eu vou fazer o atendimento a essa emergência de segurança, isso gera algum impacto ambiental? Então, o meu trabalho era só identificar os impactos ambientais advindos do combate da emergência inicial. Então, ia ver os efluentes que eram gerados, a fuligem, a dispersão de mancha de petróleo no rio próximo. Então, era só esse trabalho. E outra vez, era para verificar se todos os recursos estavam bem dimensionados.
Então, isso é obrigação, tem que ter os simulados de emergência, os simulados têm que ser postos à prova, tem que ser checados se estão funcionando, os erros têm que ser corrigidos para os próximos, né? E na parte de verificação, aí eu vou passar efetivamente para a auditoria, né? Verificar se os medimentos, o monitoramento, os equipamentos de medição estão ok, estão calibrados, avaliar se estão sendo atendidos os requisitos legais, se as não conformidades estão sendo registradas, estão sendo tratadas, tá? Então, tudo que eu defini, que é uma meta, que é um procedimento que está acontecendo diferente, eu tenho que registrar, ó, que eu tenho uma falha, essa falha se corrige assim, assim, assado, em tal prazo, você é o responsável e tem que cumprir isso. Isso faz parte do sistema de gestão. Não existe, gente, sistema de gestão que seja perfeito, tá? O sistema de gestão, ele tenta antecipar risco, ele tenta mitigar risco, ele tenta mostrar para o gestor, para a organização, como atuar se algo estiver em descompasso, verificar quais são os riscos da sua atividade, fazer um exercício de futurologia e ranquear isso. Né? Definir, olha, esses aqui são os riscos que são mais imediatos, esses aqui são os de maiores impactos, esses aqui são para eu poder decidir o que eu vou atacar, como eu vou resolver. Tá? E aí eu tenho que ter as minhas auditorias internas rodando e as auditorias de certificação. Certificação eu faço a primeira e depois a cada 2, 3 anos eu faço para renovar o certificado. Tá? E tem que ter o comprometimento também da alta direção. Então não é só o chão de fábrica, não é só o SMS, não é só não. A diretoria, o número 1 lá, o presidente da organização tem que estar comprometido com isso. Tem uma pergunta aqui da Franciele. Existe um checklist para avaliar todas as empresas ou é uma avaliação diferente para cada empresa? Não existe, porque as atividades são muito diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui, na preparação de uma auditoria, quais são os passos, né? Então, isso é um aprendizado muito grande. Então, por exemplo, se eu for auditar uma padaria, não é o mesmo checklist que eu vou auditar uma empresa de petróleo, tá? Então, eu tenho que entender os fluxos do processo. Alguns documentos são comuns, outros não são. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, de forma geral, esse aqui é o esqueleto da norma. E aí eu peguei aqui alguns itens que eu achei mais interessantes para mostrar para vocês. Mas antes eu queria mostrar para vocês 2 pequenos vídeos, tá? Eles são curtinhos. E aí, assim, olha, quem teve dificuldade ainda agora, eu não sei se vai travar, então tentem fechar aí. Não, isso acontece, mas só vou explicar. Porque como você está transmitindo de um computador para a internet, para o meu sistema, vai travar mesmo, fica tranquilo. Eu testei ontem. O som sai normal, mas o vídeo trava um pouco, fica tranquilo. Isso está acontecendo por causa da retransmissão do sinal. É o delay do sanduíche. Sanduíche. Vai mas assim, qualquer coisa, fechem outras janelas para otimizar aí a máquina de vocês. Fica tranquilo, isso aí acontecendo, eu testei ontem, aconteceu, tá normal. Beleza, então olha, são 2 vídeos de desastres ambientais muito famosos, tá? Um foi Chernobyl e outro foi o Exxon Valdez. Vocês vão dizer assim, pô, a gente teve Mariana, a gente teve não sei quem, teve não sei quem mais. Beleza, a gente teve. Mas às vezes é legal você pegar uma coisa que está mais distante, porque você tira a emoção da coisa. E você vê como desdobrou depois de 20, 30 anos, né, o que mudou. Então é legal, tá? E aí você tira um pouco a marca, né, daquela, foi empresa A, empresa B. Então o foco é o incidente ambiental. Então são 2 acidentes ambientais grandes, emblemáticos, muito famosos, que vocês já devem ter visto. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês, depois a gente vai bater um papo sobre eles. Então prestem atenção, que depois tem perguntinhas. Sexta-feira, 25 de abril de 1986. Um belo dia de primavera para os 43 mil habitantes de Pripyat, na Ucrânia. Um dia que ficará gravado na memória deles para sempre. A 3 quilômetros da cidade fica a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, que emprega milhares de pessoas. Nesta noite, os 176 funcionários do Bloco 4 têm ordens de realizar um teste no sistema de alimentação automática de combustível do reator, que tem como objetivo economizar energia. À 1h23 da madrugada, os sistemas de segurança estão desativados e o teste começa.
uma série de explosões acontece dentro do reator. Enquanto Pripyat dorme tranquilamente, o chão da usina começa a tremer. A tampa de 1.200 toneladas do reator explode. Um fluxo fortíssimo de vapor radioativo começa a jorrar, espalhando urânio e grafite centenas de metros em volta da usina. Da enorme cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas é lançada a 1.000 metros de altura. O pior acidente nuclear da história tinha acabado de acontecer. Os primeiros bombeiros a chegarem ao local não tinham o equipamento de proteção adequado. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio que nada parecia capaz de extinguir. Todos expostos a doses letais de radiação. 2 homens morreram naquela noite, outros 28 nos meses seguintes. Foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Ninguém estava preparado para uma crise como aquela. Nos 7 meses seguintes, 500.000 homens enfrentariam um inimigo invisível. Uma batalha cruel e silenciosa que ceifou a vida de milhares de heróis anônimos e atualmente praticamente esquecidos. Foi graças a esses homens que o pior foi evitado. Uma segunda explosão, 10 vezes mais potente do que a de Hiroshima e que teria destruído metade da Europa. Isso foi mantido em segredo por 20 anos, tanto pelos soviéticos como pelo Ocidente. Muitas dessas imagens nunca foram vistas antes. São fotos tiradas por jornalistas que também foram expostos à contaminação nuclear. Alguns deles morreram logo depois. Essas imagens contam a história de uma guerra secreta, cujas consequências continuam 20 anos depois, tornando o desastre ainda pior. Esta é a verdadeira história do desastre de Chernobyl. Esse aí é um acidente ambiental, ele já aconteceu há mais de 40 anos, né? Alguém fez a conta certa? Quantos anos aconteceu? Você me pegou agora. Alguém é bom em engenharia, que engenheiro sabe fazer conta, hein? Eu sou biólogo. 2. Alguém aí, Milton? 34 colocaram aqui. Eu também não fiz, mas é mais de 30 anos. 34, botaram aqui. Quanto? 34. 34. Um pouquinho que a gente, né? Você tem uns 50, né, Milton? Hã? Ixi, Maria, travou aqui. Beleza. Vou passar para o outro, a gente conversa sobre os dois, tá? E o Milton abre o áudio e a gente bate um papo aí. A gente tá com mais de... Vou passar o próximo vídeo. Aí depois a gente bate um papo sobre os dois. Oi, oi. Pode falar, tá indo, pode tá indo. Milton, Tô escutando. okay? Tá. Pode rodar aí. Beleza, vou passar o próximo então. Petroleiro Exxon Valdez. 24 de março de 89. O petroleiro Exxon Valdez bate em Recife, no Alasca, e derrama 40 quadrados. Os efeitos do vazamento foram o de uma verdadeira Ficou sem som. Foram encontradas 35.000 carcas de aves mortas por inflamação do fígado e rins. Pode ser até 10 vezes maior, porque elas afundaram.
Também encharcados de óleo, 1.500 mamíferos marinhos, focas, lontras e leões marinhos perderam a capacidade. Durante 6 meses, a empresa Exxon e 85 aviões. Em setembro, a Exxon deu por terminada a limpeza. Segundo a empresa, a natureza faria o resto. As autoridades ambientais americanas elas acham que a empresa tem que voltar ao Alasca para terminar o trabalho, porque o óleo continua por toda parte. As ondas fortes estão tirando óleo acumulado das rochas e trazendo de 35 mil aves migrantes. Se for considerada culpada, a Exxon vai ter que pagar uma multa de 700 milhões de dólares. O caso do Exxon Valdez, apesar de ter sido dos mais graves, não é o único. Estas imagens mostram vazamentos que ocorreram há poucas semanas, como o do superpetroleiro espanhol Armco Cádiz, e o de um cargueiro da Libéria que afundou e deixou uma mancha de 90 quilômetros de óleo no mar. Atualmente, estão sendo feitas operações de limpeza em lugares tão diferentes quanto o Mar do Norte, a Ilha da Madeira e a costa do Japão. Aqui no Brasil, o vazamento mais recente foi o de 40 toneladas de óleo que vazaram do terminal da Petrobras em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Especialistas afirmam que nos últimos 12 anos foram derramados nos mares do mundo inteiro perto de 3 bilhões e 780 milhões de litros de óleo. A limpeza desse óleo é sempre cara e muitas vezes ineficiente. Por isso, as autoridades ambientais acham que o importante é evitar que esses desastres aconteçam. The environment is clearly sending us a message. A ambientalista Lisa Spear acha que o grande problema é que os petroleiros convencionais têm um casco muito fino, apenas uma camada de menos de 5 centímetros de aço separando o óleo do mar. O ideal, segundo ela, é o casco duplo, uma camada de aço, uma de ar e uma segunda de aço. Se o navio bate em alguma coisa, há 2 camadas de proteção. A obrigatoriedade dos cascos duplos para os petroleiros está sendo estudada atualmente no Congresso americano. Algumas companhias de petróleo resistem à ideia porque o casco duplo aumenta os custos do petroleiro em pelo menos 30 milhões de dólares. Mesmo assim, essa é uma quantia muito menor do que a Exxon já gastou e provavelmente ainda vai gastar com a limpeza da costa do Alasca, que sofre até hoje as consequências do vazamento de óleo do Exxon Valdez, um dos maiores desastres ecológicos do mundo. Como é que tá aí, Milton? Que tá ok. Faz um ano. Beleza. Então nós vimos 2 grandes desastres ambientais que têm mais de 30 anos que ocorreram, tá? Então, assim, passados esses 30 anos, como é que a gente pode avaliar isso? A gente aprendeu, não aprendeu? Os sistemas de gestão evitariam isso? Como é que vocês enxergam o contexto geral do que aconteceu há 30 anos e o que continua acontecendo hoje, que a gente vê na imprensa, que a gente vê trabalhando no mercado das empresas aí no nosso país, por exemplo? Pode falar, gente. Eu não estou vendo o áudio, eu não estou vendo o Milton, mas eu estou escutando vocês. Desculpe. Eu estava vendo o áudio, desculpa. Foi erro meu. Ele colocou aqui, um adendo aqui, a Chernobyl. É que recentemente houve um incêndio próximo ao local, estão com medo da poluição atmosférica pelo Césio-137. Uhum. Isso foi noticiado recentemente. Ele botou aqui, ó, o Douglas. A pena é pequena para danos ambientais. Isso vale atentar, né, gente? A legislação brasileira, ela vai atrás do CNPJ, mas ela vai também atrás dos CPFs, né? Então, representante legal, representante técnico, as pessoas que tinham responsabilidade sobre aquele processo, todas fazem parte de um processo criminal também,
tá? Então, tem que reparar o dano, mas também tem pena aí de multa, de prisão. Então, a gente que é da área ambiental, a gente está passível a esse tipo de situação, tá? De um acidente, uma reclamação que aconteça, que o sistema não esteja funcionando muito bem, a gente pode responder civil e criminalmente também. Não é só o CNPJ, não é só a empresa, mas as pessoas físicas também, tá? Então, assim, naquela época, 30, 40 anos atrás, essa questão ambiental era algo que estava muito incipiente ainda. Mas eu vou pegar o exemplo que eles falam dos custos de implantar um casco duplo no navio e não um casco simples, né, de quem transporta combustível. Então, isso encarece na fabricação do equipamento, isso encarece na operação do equipamento, porque ele vai gastar mais combustível, ele é mais pesado, tudo, mas ele é mais seguro. Mas, por exemplo, um tempo atrás, eu fui fazer auditoria aqui e algumas balsas que transportam combustível pelos rios da Amazônia. E você ia no portinho lá das empresas que atendiam petrolífera, você via 5, 6 balsas. Dela, 1 ou 2 tinha casco duplo. Isso passado 40 anos. Né? Então, a gente está passível ainda desse tipo de situação. A gente viu agora, a coisa de 1 mês ou 2, antes da pandemia, um navio na costa do Maranhão que ficou encalhado lá e com risco de vazar óleo, né, que bateu em algo que não sabe o que foi, estava transportando minério de ferro. Né? Eu acho que conseguiram conter, porque a mídia não noticiou mais. Né? Eu também não vi mais nada não daquilo lá, viu? Montaram resgate, cobriram, fizeram toda a contenção ao redor, mas a mídia não noticiou mais depois disso. Né? A Covid ganhou a mídia. Mas, se vocês forem ver, é caro implantar o sistema de gestão ambiental, é caro. Teve uma empresa aqui da área de serraria, né, beneficiamento de madeira, me chamou para fazer um diagnóstico lá. Aí eu fui lá, olhei tudo e disse para ele, olha, a gente tem que fazer primeiro um diagnóstico, ver o que tu já tens, porque tu não vais partir do zero, e aí o que não tiver, a gente vai lá e implanta. Quanto é que vai custar? Cara, pô, tudo isso? Eu digo, mas se você chegar aqui e tiver interdição de 2 horas de trabalho aqui por uma questão ambiental, tu já pagou 10 vezes mais do que isso. Vai responder civil, criminalmente. É um investimento que não é barato. O Douglas colocou aqui, empresas não investem em prevenção, preferem correr o risco. Exatamente, isso acontece muito, principalmente assim, olha gente, é muito delicado, eu fico me colocando às vezes no lugar do Milton, que é um professor. A gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, porque essa videoconferência pode estar sendo gravada, pode estar sendo filmada, e a gente está tendo aqui discussões que são acadêmicas para preparar o que a gente vai encontrar no mercado de trabalho. Né? Então, é o desenvolvimento acadêmico de vocês para orientação para o mercado de trabalho. Então, não tem ideologia verde, azul, vermelho, preto. Tá? Mas quando a gente fala em política ambiental brasileira, não é de hoje que os governos que vêm passando vêm enfraquecendo e vêm dando mensagens contraditórias para o mercado. Então, a gente tem uma lei que ela é muito firme, ela cobra muito, mas a fiscalização não necessariamente está em cima. Então, quando sai uma lei, a gente não sabe se a lei pega ou se a lei não pega. Né? Uma lei de aterros sanitários, né, gestão de resíduos sólidos, que é de 2010, passado 10 anos, passado 6 anos dos prazos de finalizar, encerrar lixões, a gente tem lixão em todas as cidades brasileiras, pelo menos as médias cidades a gente tem. Em capitais a gente ainda tem lixão funcionando. Então, ano após ano, a gente tem mensagens contraditórias para o mercado. Então, o empresário, principalmente que tem a mentalidade mais antiga, antes desse viés ambiental forte, antes desse apelo de mídia forte, diz assim, para que eu vou investir 50 mil, por exemplo, no sistema de gestão ambiental, vou ter que tirar 2 pessoas para tocar isso, vou chamar uma auditoria, pagar comida para consultor, passagem aérea para auditor e não sei o quê. Para que eu quero esse papel? Eu continuo trabalhando aqui. Às vezes o cara nem licença ambiental tem, né? O cara dá um jeitinho com o fiscal, paga o vale coxinha, né? Ele prefere pagar o vale coxinha para o cara do que estar regular e ter a licença ambiental. Então, esses são os nossos dilemas que a gente vê no mercado. Tá? Mas a gente enxerga que o sistema de gestão ambiental ele contribui para uma melhor imagem da organização. Tá? Seja de grande, pequeno ou médio porte. Tá? A gente vê, eu sou consultor do Sebrae, desde a época lá que a gente morava em São Luís, Milton. Né? O Sebrae era onde eu conseguia complementar a renda que a bolsa da CAPES não dava para pagar todos os boletos. Né? E a gente vê muito médio e pequeno empresário, somente
quando o cara está focado em exportação, o cara corre atrás disso. Trabalha com a Europa, com os Estados Unidos, então para ele essa questão é relevante. Né? O sistema de gestão ambiental é um diferencial de mercado. Né? Então, para ele acessar esses mercados internacionais, para ele conseguir transacionar e crescer, ele precisa isso, né? Se diferenciar no meio dos outros. Tá? Existe um conceito que, na época que a gente estava em crescimento econômico forte, isso estava muito em voga, que eram as compras sustentáveis. Tá? Então, os governos poderiam licitar e contratar produtos e serviços mais caros, desde que eles tivessem algum diferencial focado na sustentabilidade. Tá? Então, eles poderiam colocar em editais, olha, se o cara tiver ISO, eu aceito pagar 5% a mais. Se o cara for um fornecedor local que está em desenvolvimento, numa cadeia produtiva, eu também posso fazer. Então, ele poderia colocar isso em edital. Como a gente está em crise econômica, essas questões saem um pouquinho para o escanteio, porque o cara precisa, às vezes, vender o almoço para comprar janta. Né? Quando a gente está em crescimento, aí os caras conseguem investir em outras coisas. Né? Aumento de produtividade. Quando você tem um sistema de gestão ambiental, como você tem que mapear todos os seus processos, você precisa ir lá, fazer os fluxogramas, fazer os controles, você observa várias ineficiências que você tinha. Né? Para produzir aquele produto, aquele serviço, você pode fazer de uma forma mais rápida, de uma forma diferente, evitar desperdício, retrabalhos, sobreposição de áreas. Né? Então, você se torna mais produtivo, mais rentável. Isso é um ganho indireto, mas que dá para medir quando a gente implanta um sistema de gestão. Né, redução de combustível, redução de energia, redução de consumo de matéria-prima, descarte de resíduos, isso tudo é foco e é uma busca, um objetivo que a gente pode colocar no nosso sistema de gestão. Né? A identificação e redução de impactos ambientais, isso é fundamental. Né? Quando você tem um sistema de gestão, você consegue ver melhor isso, né? Ver com a mão, ver funcionando. Tem gente que quer o sistema só para ter o papel, mas tem gente que leva a sério, põe para rodar. E ano após ano, esse sistema vai ficando maduro, eu vou conhecendo melhor o meu processo e eu vou tendo uma empresa mais na mão, né? Eu consigo ver, eu consigo medir e eu vou melhorando essas coisas. Né? Relações com a comunidade, né? A gente vê muitos processos sendo inviabilizados por conflitos com a comunidade de entorno. Né? Então, isso é algo que precisa ser verificado, precisa ser colocado aí no board quando a gente está dentro de uma organização. Maior aderência à legislação, normas técnicas, vocês comentaram, né, a padronização dos processos lá no início. Então, isso é sine qua non dentro do sistema de gestão ambiental. Priorização de investimentos, eu consigo resolver todos os problemas. Então, quando eu conheço todos eles, eu vejo quais são os mais críticos, eu consigo criar um cronograma de médio e longo prazo, né, para fazer os investimentos. Então, isso tudo são vantagens de eu ter um sistema de gestão ambiental rodando na minha organização. Né? Auditoria aqui, gente. Ó, tem um conceitozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, olha, é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas por uma empresa. O objetivo principal é averiguar se eles estão de acordo com o que foi planejado ou com o que nós estabelecemos antes. Né? Eu disse que era assim, está acontecendo assim? Tem algum desvio? Né? Se elas foram implantadas com a eficácia adequadas, estão em conformidade. Ou se não estão em conformidade. Tá? Então, vocês vão muito ouvir falar em auditoria ambiental. Isso aqui está conforme, está não conforme. Está aderente ou não está aderente. Então, esse é o objetivo de uma auditoria. É verificar se está em conformidade com o que eu mesmo defini para o meu sistema de gestão. A ISO não vai dizer, o teu sistema de gestão tem que ser assim. A organização, com apoio de alguém mais experiente, que pode ser da própria organização ou um ente externo, que vai montar um sistema de gestão que faça sentido para aquela organização, que seja a cara daquela organização. O sistema de gestão, se você for pegar empresas da área de papel e celulose, você pega 2, 3 no Brasil, um é diferente do outro. Tá? Eles não têm a mesma cara, eles não têm os mesmos nomes, eles têm os mesmos itens, mas não necessariamente na mesma ordem. Tem uma pergunta aqui, Mauro. No caso de recursos ambientais, devido ao direito de propriedade não ser definido, muitas pessoas só aderem às normativas depois que ocorre algo que o faça perceber a importância de seguir essas normativas.
Isso mais ou menos é a realidade. Se eu for me colocar na condição de um cidadão, aí eu acho que cabe aquilo, né? O que é público é de todos e não é de ninguém. Então ninguém assume responsabilidade. Mas quando eu sou um empresário, eu tenho uma atividade econômica potencialmente poluidora, eu sou responsável civil, criminalmente, por tudo aquilo que o meu empreendimento produzir, seja impactos ambientais, sociais, econômicos, tá? Não tem para onde escapar. Isso cabe muito para aquela coisa. Eu tenho uma pracinha na esquina, é o prefeito, mas eu jogo lixo lá, não estou contribuindo. Não é de todo mundo e não é de ninguém. Mas isso é muito bem definido, é muito claro para as atividades econômicas, tá? Para pessoa civil, para pessoa física, às vezes fica um pouco mais difuso, né? Então, quando é o poder público, fica mais difuso. Agora, quando é o empreendedor lá, a empresa, isso é muito, muito claro, tá? É muito definido, tá? E existem... A auditoria ela é um mecanismo para evitar, né? Para antecipar essas coisas. Mas se tiver algo em desacordo, o cara prefere tomar uma não conformidade e resolver do que tomar uma multa ambiental e paralisar a atividade dele. É um processo, né? Porque a auditoria não tem poder de polícia. Agora, os outros órgãos de fiscalização e controle têm, sim, poder de polícia. Tá? Aqui, gente, eu trouxe, só para vocês terem ideia, olha, a gente tem todos esses tipos de auditorias. Tá? Vou falar rapidamente aqui para vocês. Auditoria de primeira parte. Geralmente, auditoria interna. São aquelas auditorias do dia a dia que eu faço para ver com a minha equipe mesmo, audito o setor do outro, para ver se está tudo ok. Geralmente, para eu me preparar para uma auditoria de terceira parte, que é uma auditoria externa, de certificação ou de recertificação. Auditoria de segunda parte. São as auditorias que eu faço nos meus fornecedores. Tá? No meu processo produtivo, eu tenho responsabilidade do berço ao túmulo, tá? Na matéria-prima de todos os meus fornecedores da cadeia e também até o meu destino, meus resíduos sólidos. Então, tudo que eu produzo de rejeito, de produto ou que eu consumo de matéria-prima, essa cadeia é de minha responsabilidade. E o sistema de gestão tem que cobrir isso tudo. Tá? Análise crítica, auditoria de desempenho. Isso geralmente são as empresas que têm remuneração variável. Elas fazem uma auditoria no ano que é para medir o desempenho dos funcionários e dos sistemas e pagar a gratificação de final de ano. Né? Auditoria de conformidade ou de compliance, de verificação legal. Essa é uma auditoria muito pesada. Tá? Ela tem muitos itens, ela é muito documental, é muito jurídica, mas ela é extremamente importante para uma organização. Quanto mais exposta, mais importante ela é. E essa última aqui que a gente não costuma ouvir, mas é uma auditoria, inclusive, que dá dinheiro, gente, quando a gente quiser trabalhar no mercado, tá? A auditoria de fusões e aquisições, a due diligence, né? Então, quando eu vou comprar, eu não vou comprar uma empresa que eu não tenho grana, mas imagina, eu sou uma grande empresa de petróleo. Eu comprar algumas empresas menores, antes de eu comprar, eu vou lá e faço uma auditoria, viro aquilo do avesso. Porque quando eu comprar, eu vou comprar os passivos ambientais também. Se lá tinha solo contaminado, eu comprei, putz, eu sou responsável por aquilo, não dá para eu querer jogar para o outro cara. Então, cabe essa figura aqui da escrow account, tá? Que é uma conta que eu deixo bloqueada. Por exemplo, eu vou te comprar a tua empresa por 10 milhões, mas eu consegui identificar aqui 5 milhões de passivos ambientais. Então, eu vou te pagar 5 milhões vai ficar numa conta, e depois de um certo período, quando isso aqui prescrever, depois que eu remediar, o que sobrar eu te dou. Tá? Ou de multa que eu paguei, ou de remediação. Tá? Então, parte fica retida para pagar os passivos ambientais. Então, essas, de forma geral, são as auditorias. Então, gente, dentro de uma auditoria, tem as 3 figuras, né? O auditor, auditado e o cliente, que é quem contrata essas auditorias. Isso aqui é muito importante, gente. Olha, para ser um auditor, eu tenho que estar aqui no meião, nessa interseção aqui. Né? Eu tenho que ter conhecimentos de qualidade, conhecimentos de meio ambiente, mas eu tenho também que ter os conhecimentos gerais e a independência. Por exemplo, eu não posso ser do setor de RH e auditar o RH. Né? Eu tenho que estar formado para aquilo, eu tenho que ter experiência, eu tenho que ser treinado, tenho que ter o perfil. Não vou chegar no cara, ei, cadê o documento? Não sei o quê. Então tem todo um jogo de ciência, se sou auditor, auditado. Existe uma norma aqui, a ISO 19011. Ela define todos os critérios para definir uma equipe de auditoria. E aí ela tem todo esse esqueminha para vocês olharem, tá? Questão de competência. Isso aqui a gente ia conversando um pouquinho antes. Olha, é muito importante. Com engenharia eu não me preocupo, não. Tanto. Mas quando você vai vender um serviço, às vezes você vende só isso aqui,
que você fazer dentro da planta. Quanto trabalho tem aí uma auditoria? Isso tudo tem que estar remunerado, né? A equipe de vocês ou vocês vão fazer isso, né? Então vocês têm que colocar na planilha de preço, no cronograma, na agenda de vocês. Isso tudo é uma auditoria, tá? Então as aqui no meu home office, tá? Eu vou planejar a auditoria. Eu vou definir qual é o objetivo da auditoria, qual é o escopo da auditoria, qual é a abrangência da auditoria. Eu vou auditar todos os processos da fábrica, todas as unidades, ou só um site, só alguns processos, outros processos não. Então isso é algo que precisa ser definido com o cliente. Às vezes ele não quer certificar todo o sistema da fábrica dele, só quer auditar um sistema. Pô, o que eu vendo mais é moto. Então eu vou certificar essa linha de produção. A linha de bicicleta eu não vou fazer, porque não me dá dinheiro. Olha, tá tocando aqui meu alarme. Como é que a gente está de tempo aí, Milton? Mais uns 15 minutos. Beleza, acho que 10 minutos dá para terminar. Beleza. Mas vamos lá. Então, assim, essas atividades prévias, tá? Eu faço no meu home office, né? E é importante eu enxergar todos esses 4 passos para eu fechar o meu orçamento, o meu cronograma, né? Vou definir quais são os recursos que eu vou necessitar. Uma segunda etapa, a preparação da auditoria. Aí eu vou definir quem é a equipe, quem é o auditor líder, quantos auditores eu vou precisar, auditor júnior, se tem experiência ou não tem, se eu vou colocar algum estagiário para apoiar, para aprender o processo. Então eu vou definir a equipe, né? Fazer uma análise prévia da documentação. Não vou chegar lá na planta do cara e querer analisar tudo. Não, todos os fluxogramas eu vou ter olhado antes, as licenças ambientais, os documentos que eu pedi antes, eu já analisei, eu vou antecipando e vou lançando aquilo no meu controle, né? Os equipamentos de trabalho, se eu precisar levar notes, se eu precisar de sala de reunião, estudar as normas e as leis que são aplicáveis ali, pô, a gente não vai chegar cego. Eu nunca fui numa petrolífera, eu não conheço nada do processo. Não, eu já pedi isso antes, já estudei antes, já vi a legislação antes, já fui no Google, na internet pesquisar para eu chegar lá dizendo que eu conheço tudo. Eu não conheço, mas eu tenho uma noção, pelo menos, do que eu vou ver lá, né? Senão o cara não leva muita gente a sério. E aí eu vou para a planta, né? Aí na planta eu tenho que fazer uma reunião formal essa reunião geralmente é com toda a planta participando, né? Todos os funcionários, pelo menos o pessoal que está voltado à autodireção, gerência, os departamentos que vão ser auditados. Vou a campo olhar com a mão, né? Olhar com o olho tudo que eu identifiquei como sendo sensível para aquela unidade. Olhar algumas outras evidências que eu só posso olhar na hora, entrevistar funcionários, né? E aí eu faço uma reunião de encerramento com os principais achados. Eu não entrego o relatório necessariamente aí. Então, os principais achados estão aqui. Às vezes eles buscaram uma evidência que não tinha, eles podem me mandar isso. E aí eu volto para o meu escritório, monto o relatório final, recomendando ou não a certificação ou a recertificação daquela planta, né? E geralmente vai um plano de ação, porque o que eu identifiquei de problemas, aí eles vão me colocar prazos. Muitas vezes, assim, eu posso não recomendar uma certificação ou recertificação. Eu vou fazer um plano de ação, olha, tá aqui, eu achei 4 não conformidades graves. Então, eu vou te dar 60 dias para você cumprir essas não conformidades, me manda as evidências, aí eu recomendo, tá? Isso é normal acontecer. Aqui eu tenho um plano de auditoria, tá? É simples, é objetivo aqui, olha, gente. Período, data e local, objetivo e escopo da auditoria, tempo e duração, agenda, reuniões, os documentos de referência, as normas, né? Período de retenção dos documentos, a metodologia, a logística. Pensar em tudo, gente. Onde vai dormir, onde vai almoçar, quanto tempo vai demandar para cada coisa, né? Quanto tempo útil eu vou ter, né? A estrutura que eu vou precisar, a equipe que vai compor a auditoria, a agenda da auditoria, e isso é submetido ao cliente que vai ser auditado. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Que é uma fábrica de descontaminação de lâmpadas, né? Então tem aqui a planta, os depósitos, a área de processo, tudo identificado, sinalizado, aqui o sistema de controle de emissões atmosféricas da fábrica. Aqui, gente, olha, eu trouxe várias coisas que são muito relevantes e que a gente precisa analisar. Licença ambiental, acho que todo mundo já viu uma licença ambiental na vida, né? Pô, sou uma turma de engenharia ambiental, né? Então aqui, ó, uma licença ambiental, isso aqui acho que é da CETESB, mas ela é normal, né? Tem aqui a definição do empreendimento, o que está sendo licenciado, aqui algumas memorial do que foi licenciado e aqui algumas condicionantes que precisam ser cumpridas.
Então, todas as condicionantes ambientais eu tenho que checar. Isso aqui é básico, né? A empresa que não tem licença ou que não cumpre as condições ambientais, os condicionantes. Então, isso aqui é não conformidade certa. Tá? Então, tem que olhar. Se você não olhar, putz, e um dia tiver um descumprimento, vai dizer, pô, a auditoria veio aqui e não viu isso. Então, isso aqui é basicão, mas acontece de, às vezes, o auditor não olhar. Tá? Aqui é uma planilha simples, olha. Se você está dentro de uma empresa, então, pô, uma planilha Excel, tem empresas que têm sistemas, tá? Para definir aqui as condicionantes ambientais, os prazos, os responsáveis, ações e status. Mas se não tem, uma planilha Excel resolve, tá? Eu já vi empresas tomarem mais de 100 mil reais de multa ambiental porque não estavam enxergando aí as obrigações que eles têm com a sua licença ambiental, perderam o prazo, quase tiveram a licença cassada e 100 mil de multa. Empresas do setor de supermercados aqui no Pará. Então, isso aqui é simples. Professor Mauro, eu tenho uma dúvida aqui. Na verdade, são duas dúvidas. Eu queria ver com você. Diga. Você comentou aí que um dos tipos de auditorias é a auditoria interna. Aí, nesse caso, se a auditoria pode ser feita pelo próprio colaborador, pelo próprio funcionário da empresa. Essa aqui é a primeira pergunta. E a segunda por exemplo, a gente vê que as auditorias aí, elas realmente têm uma base sólida, mais concreta, né? A gente vê que uma empresa que é auditada, ela fica mais competitiva, ela tem maior probabilidade de financiamento, de investimento, mas realmente isso acontece, você que trabalha no meio, todos esses benefícios, ou é só mais por um aspecto legal mesmo? Entendeu? Não, acontece. Eu vou pela primeira, tá? A auditoria interna, ela sim, ela é realizada por uma equipe interna, tá? Agora, claro, os funcionários têm que estar treinados, eles têm que conhecer a norma. Esses treinamentos são treinamentos geralmente de uma semana, então o cara vai lá, fica 20 horas conhecendo a norma, como se audita, quais são os requisitos, ele tem que conhecer o sistema de gestão da empresa onde trabalha, mas são funcionários da própria empresa que fazem essa auditoria interna. Tá? Ou então, se eu não tenho ninguém com essa habilidade, eu quero algo mais independente, eu posso contratar uma consultoria para fazer minha auditoria interna. O que define é assim, eu não estou jogando ainda na mesa a certificação. Tá? E o que não pode acontecer eu sou do RH, eu vou auditar os processos de RH. Não, eu vou auditar da manutenção. Né? E o cara da manutenção vai pegar o cara do almoxerifado. Tá? Então, auditar setores diferentes para ter independência. E a segunda, sim, existem vantagens competitivas. A gente enxerga até hoje editais que colocam que para a empresa participar, para ela se habilitar ao processo, ela tem que ter isso no site dela. Por exemplo, pegar certificação de origem de madeiras, por exemplo. Eu só consigo exportar madeira para a Europa se eu tiver a designação de origem, senão eu não consigo auditar. Então, o mercado, sim, ele acaba limitando isso. E ele acaba se autorregulando. Hoje mesmo, tá? Eu apresentei um orçamento e eu perdi para uma empresa por valor. E aí eu peguei e falei, eu digo, olha, me desculpa, mas esse valor para mim é inexequível. Eu abri a planilha e falei, olha, a minha empresa que eu vou trabalhar aqui com mestres e doutores na área, todo mundo com mais de 20 anos, seguindo toda a metodologia que está colocada. Como é que uma empresa vai ter um custo menor? Eu tenho toda a estrutura, eu tenho atestados, essa empresa tem. Então, a certificação pesa assim nessa hora. As empresas, elas usam muito esse certificado. Elas ostentam na sua papelaria, nos seus e-mails, nos seus sites, nos seus comerciais, né, na sua mídia corporativa. Elas fazem um uso comercial muito grande disso. Tá? Mauro. Pode falar, Igor. Pode falar, Igor. Nesse caso aí, no meu ponto de vista, está misturando auditoria com fiscalização. Não seriam duas coisas diferentes? A gente não falou de fiscalização hoje, Igor. Assim, fiscalização... No caso de condicionante, é fiscalização, não? Não. Se a gente for voltar lá no início, a gente falava de requisitos legais, né? Então, se eu tenho uma licença ambiental, todas as obrigações daquela licença, eu tenho que cumprir e controlar.
Então, aqui eu não estou falando que o fiscal do órgão ambiental do Estado, do município, vai lá verificar se eu estou ou não estou cumprindo. É a equipe interna de auditoria que vai ver isso, Então, e a equipe que chegar para fazer auditoria externa, ela também vai verificar isso. Mas se Porque você sabe que você vai ser auditado, automaticamente você vai cumprir as condicionantes. Você só deixa de cumprir condicionante, no caso, quando você é fiscalizado. Aí você dá essa bobeira. Agora, quando você sabe que você vai ser auditado, não creio que uma pessoa vai deixar de cumprir a condicionante da licença. Eu acho que é o contrário, né, Igor? Porque assim, o auditor ele não tem poder de polícia. O auditor, no máximo, ele vai abrir para ti uma não conformidade no teu sistema de gestão. Aí você vai fazer um plano de ação e cumprir aquilo. No máximo, tu vai levar uma chamada do teu chefe, né? Agora, se é um fiscal da prefeitura, se a tua licença é municipal, ou se é um fiscal do órgão ambiental do Estado, se a tua licença for estadual, aí ele pode cassar a tua licença, ele pode interromper a tua atividade econômica, ele pode te aplicar uma multa, né? Ele vai te fazer uma autuação, ele vai fazer um termo de autuação, ele vai aplicar uma multa. Então, eu acho que a multa ela pode desdobrar para um processo civil e criminal, inclusive. Ela é muito mais grave, o descumprimento para uma fiscalização do que para uma auditoria. E a auditoria está exatamente querendo antecipar isso, para que você não chegue a tomar uma multa do órgão que te licenciou. Certo. Tá? A auditoria, ela existe para evitar isso, para antecipar A auditoria, esses no caso, é porque ficou um pouco confuso, que a auditoria, no caso, é questões internas, né? Para regularizar o que os funcionários deveriam estar fazendo e não estão fazendo, no caso. O sistema de gestão ambiental, ele pode ser certificado ou não, ele vai ter a figura da auditoria. A auditoria vai verificar se tudo que estava planejado está sendo cumprido. Se está sendo cumprido, show de bola. Se não está, corram atrás, porque vocês estão passíveis de ter problemas com a fiscalização ambiental. Não, perfeito. Entendi perfeitamente. Isso, ela é uma antecipação de problemas. Uhum. Tá? E aí, pode ser uma planilha do Excel como essa, ou pode ser um sistema computacional absurdo, que existe em mercado já de prateleira, ou então outras empresas já montaram as suas. Né? Aqui aí é onde entra a consultoria ambiental, né? Que vai fazer você te alertar e te ajudar a se cumprir para você não cair na questão de que você não cumpriu. Exatamente. É um bom mercado. O Igor tá em época de crise não é tão bom, não, mas quando a gente está com crescimento econômico, é um mercado muito bom. Não, mas só para deixar assim, porque o Igor faz parte de uma empresa também aqui em Goiânia, bem conceituada, e eu conheço o proprietário, e o cara é uma pessoa bem madura, por isso que o Igor até explanou isso aí, e entrou nesse viés aí. Uhum. Pode cobrar o chefe para ele cumprir. Tipo, ele, cumpre a auditoria que vai evitar a multa. Aí aqui, olha, gente, outros documentos que a gente precisa checar, né? Aqui é a vistoria do Corpo de Bombeiro. Não é fiscalização, é auditoria, tá? Estou verificando conformidade de documentação. Certificado de regularidade com o IBAMA. Aqui, olha, está previsto lá Lembra que tinha a parte de monitoramento e controle? Então, aqui eu tenho os laudos de monitoramento de água, de ar, de solo. Então, tem que verificar se está tudo conforme, dentro dos limites legais, verificar se os equipamentos estão todos calibrados. Isso tudo aqui pode e vai ser verificado na auditoria. Aqui, todos os ensaios, limite dos metais. Aqui, certificado de movimentação de resíduos sólidos, cumprimento de programa de controle de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Aqui é mais da segurança do trabalho, quando eu tenho sistema integrado com segurança, né? Com 18.000. Aqui, olha, eu falei para vocês que a gente tem que verificar a documentação dos terceiros que nos atendem, né? Então tem que verificar se a licença dos meus terceiros estão regulares, aqui se estão vencidas ou não, verificar cadastro do IBAMA, alvará, mas tudo eu tenho que verificar, de todos os meus terceiros relevantes. Fazer auditoria com eles. Fazer as minhas inspeções ambientais. Olha, isso aqui é rotina que o técnico de meio ambiente pode fazer e apresentar para vocês o plano de ação. Então, coloca uma meta aí para os técnicos de meio ambiente. Vão a campo pelo menos uma vez por semana, tragam para mim... Diga, Milton. Só para te cortar um pouquinho aqui, a Lara
colocou aqui, se o funcionário da empresa pode auditar a mesma, quem garante que essa auditoria não será corrompida? Existe algum prejuízo legal ao auditor caso seja comprovado que a auditoria foi incorreta? Olha, seria uma boa pergunta. Eu acho que caberia sim. É você colocar isso para, de repente, o departamento jurídico, se ficar claro que o funcionário quis sabotar, ou que ele foi negligente, mas é muito sensível. No máximo, você vai aplicar uma justa causa, ou demitir o cara, fazer uma advertência. O maior prejuízo é da companhia, né? Vai dizer assim, em última instância, a empresa levou uma multa. Mas na auditoria interna o cara não viu isso, a culpa é do auditor. Não, a culpa é do representante legal, a culpa é do representante técnico, né? Em última leitura, tá? Lendo assim bastante direto e objetivo. Mas a auditoria ela tenta evitar isso, por isso que eu tento fazer treinamento dos auditores, tem auditoria interna e tem auditoria externa, fazer auditoria cruzada em departamentos, né? Então tem que ter dispositivos desse tipo de coisa. As reuniões de análise crítica, vocês viram lá, para verificar como é que está o desempenho. Tinha um problema aqui, não resolveu ainda, por quê? Então, ela cria todo o sistema para a gestão. Agora, eu tenho que monitorar isso, eu tenho que rodar o PDCA, né? A melhoria contínua. A gente vai falar de PDCA lá no finalzinho. Tá? Eu não posso me eximir e dizer, o cara errou. Não, ele errou, ele tem sua parte de responsabilidade. Mas não é só ele. Então, aqui é um checklist de auditoria, de auditoria não, né? De inspeção de campo, né? De inspeção ambiental. Isso aqui já é um de abertura de não conformidade, fui a campo, identificamos não conformidade. Registra a não conformidade e vamos fazer a tratativa dessa não conformidade, né? Ver quais são as causas, como é que eu faço para sanar. Isso é uma coisa importante, tá, gente? A gente precisa desenvolver uma cultura na organização de que não conformidade, falha em processo, não é algo ruim, é algo bom. Eu preciso identificar os problemas para resolvê-los e ter um sistema que funcione melhor. Então, é muito bom uma empresa que consegue abrir as não conformidades nas auditorias internas. Porque quando tem auditoria externa, eu consigo mostrar para o auditor. Está aqui, eu encontrei um monte de não conformidade no meu sistema, tratei e agora ele está rodando melhor do que estava. Eu preciso mostrar que o sistema está se desenvolvendo, que ele está andando para frente. Senão o auditor vai chegar lá, durante o ano você não abriu nenhuma não conformidade. Aí ele vai a campo, o auditor é experiente. Aí o cara acha 5, 6, 7, 8 não conformidades. Diz, a tua auditoria interna não está funcionando. Porque, os caras que conhecem a fábrica não estão vendo problema, eu que venho de fora vejo. Então, ele expõe uma fragilidade do sistema. A auditoria não está funcionando. Tá? Tem que estar tudo documentado, as atas de reunião, com participantes, controle de prazos aqui, das obrigações. Então, isso tudo tem que existir dentro de um sistema de gestão. Todo mundo já ouviu falar, né, do plano de ação aqui, o 5W2H. Todo mundo conhece? Ferramenta da gestão da qualidade. Conhecem, Milton? Oi? Vocês conhecem essa ferramenta da gestão da qualidade? O pessoal do meio ambiente e da segurança usa muito. Não, eles têm, eles têm mais para frente uma disciplina de segurança e trabalho. Eles têm uma disciplina mais no final do curso, que é segurança e trabalho. Então, tem alguma coisa para fazer. Então, assim, uma atividade que eu tenho que fazer, né? Ela vai compor um plano de ação. Então, tem que dizer o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, quando começa, quando termina, onde, por quê, quanto custa, situação atual. Isso tem que estar documentado. Na gestão da qualidade, na gestão do meio ambiente e também na gestão da segurança. Tá? É uma ferramenta comum aos 3 sistemas. Ou a ele integrado se for um sistema só. O PDCA, ferramenta da qualidade, né? O pessoal fala, já rodaram o PDCA? Então eu vou planejar um processo, né? Depois eu vou executar um processo, eu vou checar se ele rodou bem. Se não rodou bem, eu tenho que ajustar para atuar na correção disso, planejar, fazer, checar e vai rodando. E cada vez que roda, eu identifico mais problemas, resolvo mais problemas e cada vez o processo roda melhor. Tá? Então, isso aqui é a chave. Quando eu falo em melhoria contínua, melhoria de processo, é rodar o PDCA. Quando fala de resíduos sólidos, gente, em uma auditoria
ambiental, putz, isso aqui dá pano para manga. O cara vai checar toda a movimentação de resíduos, vai olhar se está tudo assinado, vai ver o inventário, se está batendo com as fichas de movimentação interna, externa, se voltaram o certificado de destinação final. Né? Para uma empresa é fundamental isso. Em casa, a prefeitura não faz isso, mas a empresa tem que fazer. Isso é força de lei, é força de licença ambiental. Ó, quando a gente fala em objetivos e metas, cada empresa, dentro do seu sistema de gestão, vai definir seus objetivos e metas. Aqui tem consumo de óleo diesel. Então, o cara tem uma meta prevista e mês a mês ele vai vendo aí o consumo. O objetivo o quê? Redução. É financeiro, mas é ambiental também. Né? Agora não, que o petróleo está barato, ninguém está usando, né? E aí eu vou gerar os gráficos. Eu zerei tudo porque, como é coisa de cliente, eu tiro a marca, tiro os dados, mas gera um gráfico, gera as ações aqui para a gente atender se estiver fora. Aqui é auditoria de fornecedores externos também, né? Então tem que ter, aqui eu tenho o ranking de desempenho para cada um dos setores, tem que ter contratar uns consultores para fazer auditoria externa também. Aqui são alguns organismos certificadores, tá, gente, no Brasil. Então, quando eu falo em certificar a ISO 14000 no Brasil, eu posso pegar qualquer um desses caras, tá? No site da BNT, se vocês forem lá, tem uma relação mais atualizada que a minha, tá? Mas, ó, a BVQI é muito famosa, a BS, a própria BNT, a TUV, que é daquela, ó, Lions, a BNT também audita para certificar. Então, tem vários organismos de certificação no Brasil. Essa parte eu acho legal. Essa aqui é minha biblioteca, tá ali atrás, olha. Ali, ó. Aham. Peguei... A minha tá aqui do lado. Aí eu peguei aqui só os que tem a ver aqui com o nosso tema de gestão ambiental, sistema de gestão. Boa parte da palestra eu peguei desses livros. Não li todos, tá? Por exemplo, eu tenho que fazer uma palestra sobre sistema de gestão ambiental. Aí eu leio um capítulo desse, aí eu leio desse, aí eu leio desse aqui também. Eu tenho alguns desses aí. Para montar o material. Eu fui aluno de um cara que é papa da perícia ambiental, Josimar Almeida. Deve ter uns 5 livros dele aqui. Não, deve estar na outra que eu dou palestra de perícia também, não está aqui. Tá, mas é interessante, gente. A gente olhar a literatura, ver aí o pensamento dos autores. Geralmente são muito próximos uns dos outros, não costuma divergir muito. Né? Quem quiser atuar na área é bom dar uma atualizada. Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber como está o mercado de trabalho na área de auditoria, pois é uma área que gostaria de seguir. Depois de concluir o estágio, é uma multinacional. Quem perguntou foi a Maísa. Maísa, assim, olha, você vai sair como engenheiro ambiental daqui a um ano e meio, né? E aí, assim, o que é legal? Já durante a graduação, pega primeiro alguns cursos, tem o primeiro curso que você vai fazer no mercado, um curso de 3, 4 dias, de leitura e interpretação da norma. Então, é aquela parte mais chata, de ler a norma, ver exatamente o que quer dizer, como é que monta uma política, né? Para criar intimidade com a norma. Tá? Pegar a versão mais atual dela, a versão de 2015, e aí você vai ter uma familiaridade com ela. Aí depois você faz um curso de auditoria interna, né? E aí depois tem que fazer uma de auditoria externa para auditor líder. Aí geralmente são cursos internacionais, são caros, 3, 4 mil reais um curso desse. Com esse curso, tu pode te credenciar na Associação Brasileira de Auditoria Ambiental. Né, tirar carteirinha, tal, pode dizer que é auditora líder e começar a praticar, né? Pratica dentro da empresa. Eu quero nem que seja como estagiário acompanhar. Você acompanha aqui como auditor júnior ou como estagiário mesmo, vai pegando prática. A gente fica em pânico, né? Quando eu era auditado, eu ficava em pânico quando chegava um auditor de cabeça branca, porque a gente sabia que era difícil de dar nó, né? Que o cara tinha anos e anos de auditoria, mas com certeza ele começou júnior, né? Eu estava falando hoje com uns amigos meus. Olha, a gente, pelo menos 4 ou 5 anos depois de formado, a gente é júnior. Então, é estágio, é trainee, é curso, para poder virar pleno.
E aí depois chega mais ou menos como o Milton e eu já estamos, a gente já pode dizer que a gente já tá passado. Sênior, né? Tá passado. Já tá caindo já de maduro, né? Mas é isso, tem que fazer, gente.